Olá, internautas que acompanham o site Toledo News, eu sou o Kelmi Palácio e nós estamos chegando para mais uma entrevista. Nesse momento a gente recebe o prefeito Luiz Adalberto Betolonite Pagnussati para falar um pouquinho sobre essa reta final de mandato, sobre a transição, o Natal aqui da cidade de Toledo, o fim de ano. Vamos falar também um pouquinho sobre o futuro político. Então, vários assuntos aí para a gente comentar nessa entrevista. Prefeito, seja muito bem-vindo ao site Toledo News. Kelvin, é uma grande honra estar aqui junto com os internautas, quem acompanha a Toledo News. E estamos à disposição. É uma grande honra aceitar sempre o convite de vocês para a gente conversar com a população. Mas, acima de tudo, registrar, é importante que se diga, esse trabalho brilhante que vocês fazem como órgão de imprensa. Isso é fundamental. Levar a informação correta, precisa e verdadeira. Perfeito. Para iniciar o nosso bate-papo, já no início dessa semana, vocês divulgaram ali os shows de final de ano, novamente com shows ali nos bairros. Uma novidade também que são os shows ali de Réveillon. Se você puder falar um pouquinho mais ali sobre essa programação de final de ano. Perfeito. Na verdade, isso é uma crescente desde a nossa retomada na prefeitura em 2021. Claro, tivemos a pandemia, depois a gente começou um processo de interfaceamento das políticas públicas. O que nos levou a consolidar este modelo? Primeiro, do ponto de vista de entretenimento cultural, mas também um viés econômico. A gente produziu uma sequência de crescimento nos investimentos públicos, por exemplo, das questões que envolvem o Natal, a Páscoa, para quê? Para criar esse ambiente de negócios, de turismo e de congraçamento que o Natal oferece. Dentro desse contexto, também adotamos pela Secretaria de Desenvolvimento Econômico um modelo diferente de celebração do aniversário do município de Toledo, descentralizando shows, fazendo os investimentos para quê? Para movimentar todo um processo cultural e de pessoas. Levar o artista, aquele que o povo gosta, onde ele mora. Para quê? Para atender da criança ao idoso. Isso é fundamental. E, naturalmente, que depois culmina com todo um processo de investimento nas atrações da Praça Vilibarte, com a iluminação na cidade toda, nos bairros, especialmente no Lago e na Praça Vilibarte. Para quê? Para fomentar negócios. E depois, conforme apresentado também, a virada de ano tradicional nesse show pirotécnico. E esse ano tem um tempero especial que está previsto show dia 30, um show nacional, e 31 também. Mas aí, em decorrência daquilo que também é o processo de investimento na cultura, com artistas locais, a gente colocou esse conjunto de investimentos na virada cultural. Então, toda essa construção que a gente vem fazendo ao longo do tempo é motivada pelo interesse de você conectar as políticas públicas, especialmente para desenvolver uma característica que Toledo tem vocação de ser uma cidade também turística. Isso é verdade, porque durante o ano a gente tem as rotas de turismo, turismo rural, turismo gastronômico, turismo esportivo e com o Inovamit, inclusive, um turismo de eventos importantes que mudam a característica do município. Então, o que foi anunciado neste final, agora para esse final de ano, é exatamente isso. Coroando aquilo que a gente vem produzindo e, naturalmente, estabelecendo uma coisa fundamental do poder público conectado com o setor produtivo, especialmente os empresários do comércio, mas também não esquecendo daquilo que é o pai e a mãe da economia, que é o setor produtivo de agronegócio, de ciências, de tecnologia, de inovação, inclusive envolvendo as universidades. Então, é um contexto que, no momento, parece uma fotografia, mas ela é cheia de elementos que são construídos ao longo dos dias do período anual, que se culmina agora no quarto ano de mandato. A grande novidade são esses dois shows ali no dia 30 e no dia 31 pro Réveillon. O Réveillon de Toledo já é muito forte, muito tradicional, uma das poucas cidades aqui da região que tem o show pirotécnico. Dá para dizer que é mais um chamariz para tornar Toledo cada vez mais
uma cidade turística também nessa época do ano? Não tem dúvida, você faz uma indagação importante que caracteriza o quê? A formação de uma equipe competente, dedicada, comprometida. O Bonaldo, dentro da sua atuação na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, fez uma atuação do ponto de vista de soluções e andamento para as questões que envolvem a evolução econômica e social do município muito importante, que teve pleno e total apoio meu como prefeito e do vice-prefeito Ademar. Este aspecto de termos 2 shows nacionais na virada do ano, 30 e 31, está em conexão com aquilo que temos linkagem com o sistema S, inclusive, e com as políticas nacionais. Então, a cada determinado tempo, nós estamos evoluindo nesse processo. Agora encerramos esse período, né, de 4 anos que voltamos para a prefeitura, daqui para frente uma nova jornada, mas naturalmente que agora se estabelece o seguinte: coloca-se um quadro bem arrumado para o futuro gestor implementar novas ações e que façam melhorar este ambiente. Então, Toledo, ao longo do tempo, se constitui como uma cidade, um município com viés turístico. Até porque temos bons espaços de gastronomia, restaurantes e hotéis que fazem com que bares, inclusive, e locais como pub, enfim, muito favorável ao ambiente de atração de gente de fora, mas também para atender o consumidor local. Prefeito, até andando pela cidade nos últimos dias, acompanhando uma das obras importantes e estruturantes aqui na cidade, que é a obra lá da ponte do Rio Marreco, deu para ver que está avançando bem. Se você puder falar um pouquinho do avanço dessa obra? Rapaz, eu estou muito feliz com essa obra, não só com essa, mas com todas que já fizemos e estamos deixando muitas em andamento e outras com contratos e licitações em andamento. Então, esta obra tem uma característica dentro daquilo que a gente tratou aqui. É uma obra que vem ao longo das décadas. O único prefeito que tratou de uma obra da Ponte do Marreco fomos nós, e a gente cumpriu esta grande tarefa de criar espaço de mobilidade, mas mais do que isso, um espaço de turismo. Tanto é verdade que esta ponte tem uma característica diferente, uma estrutura diferente, num local diferente e propício para o turismo, inclusive com um mirante que ela vai ter e também uma passarela abaixo das quedas do Marreco. E lá no entorno, se você observar, já está se constituindo ambientes de negócios que serão característicos de locais para receberem turistas e gente do município de Toledo. Então, tem todo esse processo e depois dela conclusa, fazer os encabeçamentos, como se trata da linguagem técnica, da adequação da chegada da rua que vem do Jardim Copagro e também depois a saída para a 163, que tem que ser construída aquela rodovia. Naturalmente vai ficar um ambiente muito importante. E logo ao lado ali tem o Parque do Arroio Marreco, que está se constituindo, e depois ele passa e tem características de formação e planejamento para chegar no Parque do Povo. Então veja, inclusive vou deixar assinado inclusive o contrato da Cirne Lima, né, para que o Mário, prefeito eleito, possa executar esta obra. A gente só não começou a Cirne Lima porque, em decorrência das chuvas que tivemos, a gente viu algumas questões importantes que precisavam ser vistas e revistas no projeto de galerias. Então, adequado está agora as galerias, com um novo projeto de incremento de mais vamos tratar assim de uma fileira de tubos, vai dar para a gente atender essa demanda de muita chuva, quando chove não ter alagamentos. Então, vou deixar assinado também a construção da Cirne Lima e depois o Mário tem à disposição o projeto do portal, inclusive, para ser feito. Então você veja, são situações que se interfaceiam. Obras, portal, espaço de turismo, enfim, é o giro da economia, né? Deixar as pessoas felizes. É isso que a gente quer.
Beto, são ali pouco mais de 45 dias para completar esse seu segundo mandato à frente da Prefeitura de Toledo. Tem alguma meta para esse pequeno período restante? Algo que você sonha para esse último período, que você tem estabelecido para esses últimos Olha, dias? a gente tem feito um trabalho como se não tivesse tido eleições. O meu papel como prefeito é estabelecer um vínculo muito forte com as pessoas, com os servidores públicos e um compromisso público de fazer tudo aquilo que um prefeito precisa fazer, que é fazer gestão, de fazer obras, deixar a cidade organizada, bonita e preparada para um novo período, que será executado daí a gestão por outra pessoa, por outro time. Eu estou, junto com o nosso pessoal, trabalhando as políticas públicas de continuidade e estamos, como você está acompanhando lá no portal Transparência, Atos da Transição, fazendo a transição. Então, agora o objetivo é dar continuidade aos projetos até onde a gente possa tocar, concluir aqueles que há tempo de conclusão, deixar a cidade organizada e constituir informações de forma refinada, aprofundada, detalhada neste modelo de transição que a gente combinou com a equipe do Mário, de cumprir aquilo que a lei de 2016 trata, que são as questões que envolvem os protocolos que são necessários para a transição, de documentação, de informação, respondendo aos ofícios e dentro dos protocolos e cartilhas de orientação do Tribunal de Contas da União, dos órgãos controladores, mas também de uma forma diferente que a gente propôs para a equipe de transição do prefeito Mário, que é capitaneada pelo Rui Fonsati, que a gente está fazendo reuniões diárias, sempre à tarde, das 14 às 16 horas, avançando num refino de informações e detalhamentos para que a equipe de transição do prefeito Mário tenha acesso a essas informações e que possa, a partir disso e da documentação que estamos entregando, naturalmente ter todo o escopo daquilo que tem previsto de ações governamentais, de contratos, daquilo que tem de soluções a serem dadas também para o futuro. E fazendo a estruturação de informações dentro do que tem da política pública implementada por nós. E respeitando, naturalmente, aquilo que será definido pelo novo governo na sua personalidade. Eu, como prefeito, tenho produzido espaços de informações com secretários, com servidores públicos, técnicos, é importante que se diga isso, que as informações, o conjunto de informações muito detalhadas e específicas de cada política são feitas pelos secretários, mas especialmente por técnicos que detêm informações relevantes da formatação dos processos licitatórios, dos programas de governo e de sua execução. Então, eu estou contente por isso, de encerrar o mandato que teve uma aprovação popular importante, né? Apesar do resultado eleitoral ser bem apertadinho, a gente não conseguir vencer as eleições, mas está tudo resolvido, a gente respeita o resultado das urnas. Estou feliz porque estamos dentro dessas reuniões mostrando efetivamente informações de forma relevante para que não haja qualquer descontinuidade. Por exemplo, na educação, eu não posso permitir que, por uma vaidade de alguém, não tenha-se continuidade na merenda escolar, que vai ter que acontecer já a partir do início do ano letivo do ano que vem. Eu não posso deixar de ter, evidentemente, informações para que haja contratação de professores, tem que ter a continuidade do transporte escolar para os alunos, e assim também em outras áreas, não só na educação, na assistência social, por exemplo, não pode ter descontinuidade nas casas abrigo, por exemplo, com as crianças que temos hoje acolhidas. Eu não posso ter descontinuidade no serviço de saúde, especialmente no serviço de urgência e emergência. Então, são condições que a gente está aprofundando os detalhes para quê? Para efetivamente o prefeito
assumindo em 1º de janeiro, fazer com que todo esse processo de gestão possa estar bem ajustadinho e tocar a esta aeronave que vai taxiar e estacionar abastecida, bem estruturada, para que ele possa pegar e ir para a pista e levantar voo. Então, é nesta linha que a gente está trabalhando muito firmemente, com seriedade, com as informações e fazendo com que estas reuniões que estão sendo gravadas e erguidas no portal Transparência em atos da transição e também com documentos anexos, possam servir, evidentemente, como um tutorial de gestão pública para o próximo governo. Apesar de eles não estarem indo nas reuniões, que é uma decisão que a gente respeita, nós estamos fazendo, e eu particularmente tenho provocado perguntas, informações, justamente para deixar tudo isso de forma muito certa e ajustada para o próximo prefeito. É um modelo diferente. 2016, a lei de transição, quem mandou para a Câmara fui eu, como prefeito. Agora, em decorrência deste modelo que a gente burilou e dentro dos aspectos do que também é discutido pelos órgãos de controle, especialmente TCU, tem até o ministro Augusto Nardes, que editou um livro com o título assim, Da Governança à Esperança, ou seja, as responsabilidades de cada prefeito, e eu falo de prefeito porque estou deixando esse mandato como prefeito honrosamente, a gente quer efetivamente, com essa nova lei de transição, oferecer aos futuros gestores também, e ao prefeito Mário, que concluirá o seu mandato em 31 de 12 de 28, possibilidades de detalhamento de informações. Por quê? Porque a política pública ela tem que ter continuidade. E é isso que os órgãos de controle estão propondo, criando normativas, especialmente o Tribunal de Contas, orientando os prefeitos que haja total e plena transparência nos atos de governança, no seu mandato, mas também de informação para quem assume o novo tempo de governo. Ainda nessa questão da transição, como você citou, a equipe do prefeito eleito não tem participado dessas reuniões, eles até citaram em um evento de anúncio dos novos secretários, de alguns dos novos secretários, que teria sido uma agenda marcada meio que unilateralmente. Mas nesse sentido, esse processo de transição tem sido tranquilo, tem sido um processo ali com alguns embates? Como que tem sido esse processo? Muito tranquilo, de forma republicana, com todo o processo de respeito mútuo, não há qualquer tipo de embate. Inclusive, a gente já hoje pela manhã tivemos recebendo a Janice Salvador, que é integrante da transição, do grupo de transição pelo Mário, o Marcelo Marques, mas também teve o Friso, que faz parte dessa equipe, junto com o Hildo Bombardelli, junto com o Bombardelli, também um outro Bombardelli, e a futura secretária de Desenvolvimento Humano, a Sheila. Para quê? Para a gente tratar de assuntos concernentes à política de educação, especificamente com o calendário escolar. Então, foi feita uma reunião muito importante de informação, eles estiveram presentes e a gente se propôs a isso, exatamente. Na parte da tarde, fazer as reuniões de informação, eles fizeram a opção de não estarem presentes nessas propostas por nós, mas optaram, então, em solicitar a agenda quando eles entenderem que seja necessário para a parte da manhã. Por exemplo, amanhã nós vamos de novo tratar de política de educação, especificamente para o transporte escolar, para explicar conforme está sendo feito o novo edital do transporte escolar. Então, é importante que haja essa relação respeitosa, republicana, de bom convívio. A disputa política não nos torna inimigos. Tem a diversidade da disputa, resultado apurado, aquele que ganhou tem que saber ganhar e aquele que não teve êxito na vitória tem que saber também o seu espaço. E é isso que a gente está fazendo. Quem dá o tom da
transição, sim, é sempre o prefeito eleito. Não há nenhuma sombra de dúvida nisso. O que nós estamos produzindo pelo governo Beto e Adhemar são informações importantíssimas e detalhadas. Por quê? Porque nós temos um compromisso público para que o prefeito eleito seja o melhor prefeito da história de Toledo. A gente não vai embora de Toledo, nós estamos aqui, não é porque estamos num campo oposto na disputa que queremos o mal da gestão. Absolutamente, senão o princípio da boa convivência, daquilo que eu acredito como cristão, de fazer com que aquele que seja o meu semelhante tenha o meu respeito, o meu olhar de que tenha sucesso, fica invalidado se eu tiver outro sentimento. Então, de verdade, quero cumprir o meu papel, até porque eu serei observado pelas minhas atitudes, porque tenho um projeto também político para o futuro. Não por isso que estou fazendo isso, mas isso faz parte da minha existência, de ser muito tranquilo naquilo que eu desejo como território. A gente é apaixonado por esta terra. E eu não posso ser apaixonado só da boca para fora. Eu preciso ser de fato. E é isso que eu estou mostrando na transição. Grande interesse que a gestão do Mário tenha pleno êxito e sucesso. Prefeito, mais ou menos 40 dias passados o pleito eleitoral, o final do pleito eleitoral, como você citou anteriormente, foi uma derrota pequena ali, 621 votos. Passado esses dias, já deu para fazer uma avaliação do que talvez tenha faltado para o êxito nas eleições? Conseguiu fazer uma avaliação? Eu vou ser bem tranquilo em te responder isso. Não faltou nada do ponto de vista de gestão, daquilo que a gente tinha que fazer e aquilo que estamos deixando delegado. O que houve foi a intenção do eleitor em votar esses 621 votos, que é a diferença, na maioria, para o prefeito Mário, que a gente respeita. A gente fez uma expressiva votação de 35.400 votos, né? Foi uma boa votação, que estabeleceu aquilo que a gente também é como liderança política local. E a decisão do voto pertence às pessoas. O que houve, uma abstenção maior do que a prevista em todas as consultas que fazíamos do ponto de vista eleitoral. Então, isso pode ter influenciado na também decisão das eleições. Mas eu, como partícipe da boa política, o resultado está apurado, está aceito, e agora é entregar esse mandato e daqui para frente, a partir de 1º de janeiro, iniciar uma nova jornada como pré-candidato a deputado estadual. Essa era, inclusive, a próxima pergunta sobre o futuro político do prefeito Beto. Então, é pré-candidato a deputado estadual. Sim, a gente vai trabalhar nessa perspectiva de uma pré-candidatura a deputado estadual, junto com um projeto político nacional do governador Ratinho, que a gente compreende que hoje nós precisamos de alguém que tenha as características do governador Ratinho como um pré-candidato à presidência da República, levando este modelo de gestão, de tecnologia, de respeito a quem produz alimentos, daquilo que evidentemente tornou o Estado o maior Estado em educação no Brasil, um Estado com sustentabilidade, com tudo aquilo que a gente tem visto de infraestrutura e da visão que o Ratinho tem de boas relações institucionais com todos os campos. Isso é fundamental para o Brasil. Nós estamos olhando o Ratinho como uma liderança emergente, com consistência e com envergadura, para que possa, evidentemente, ser o nosso presidente. Então, eu estou nesse projeto nacional, eu quero servir a minha região, especialmente o município de Toledo, num resgate com esta pré-candidatura a deputado de uma cadeira para Toledo na Assembleia Legislativa, que pertenceu ao Albino Corazza, ao Sabino Campos, ao Welter, mas especialmente pertenceu ao grande Duílio Genari, e que eu estou tendo a satisfação de homenageá-lo agora na compra daquele espaço do Mufato,
aqui na Maripá, e o deputado, saudoso deputado Schiavinato também. Então, foram grandes pessoas que, por um espaço de suas vidas, serviram Toledo. E eu também o quero fazer também na perspectiva de contribuição para que o governador Ratinho possa tornar-se presidente da República e atender aquilo que de fato for construído e consolidado como aliança no Paraná para eleger o futuro governador no nosso campo. Então, aquilo que houver de decisão pelo governador, naturalmente, a gente, estando neste campo, estaremos juntos nessa jornada. O Paraná tem muito a mostrar para o Brasil. A região oeste e Toledo tem muito a mostrar para o Paraná. Eu me coloco à disposição nessa pré-candidatura a deputado e quero aqui, de pronto, agradecer efusivamente a compreensão do Adhemar Dorschmidt, meu vice-prefeito, um homem que teve visão importante na política local, que eu, logo na entrevista do dia seguinte às eleições, o lancei como deputado estadual, como candidato a deputado estadual e pré-candidato a deputado estadual que o apoiaria. Ele fez a sua reflexão, compreendeu que uma pré-candidatura minha, nesse instante, é de bom alvitre e ele declinou, então, o seu apoio a esta pré-candidatura a deputado estadual. Então, Adhemar e Beto estão muito afinados numa proposta de contribuir para o município de Toledo, em consonância com os vereadores eleitos no nosso campo também. Nesse sentido, duas perguntas. Como que está a relação entre você e o Adhemar? Segue fortalecida, segue uma relação forte? E numa entrevista recente a um colega da comunicação, o Adhemar lançou a pretensão de se candidatar à prefeitura nas eleições de 2028. É lógico que ainda falta um bom tempo, mas como que você vê isso? O Adhemar tem todas as possibilidades de ser aquilo que, de fato, ele possa ser. Ele pode ser deputado estadual, deputado federal, tem envergadura para ser prefeito de Toledo e, naturalmente, nós estamos no mesmo campo político e estamos sempre em conversas e eu tenho toda uma admiração especial pela forma que ele também atua no atendimento às pessoas. O Adhemar é um homem muito dedicado. As pessoas, às vezes, têm uma visão distorcida dele. Ele é uma pessoa dedicada, ele gosta de resolver situações importantes, especialmente para aqueles que mais precisam. Ele tem uma humanidade que não cabe nele. Então, naturalmente, isso é encantador no Adhemar. E a gente tem essa conexão muito forte de respeito. Em 2018, nós dobramos para deputado estadual, ele federal, fez uma votação expressiva para deputado federal, eu fui o mais votado aqui. Mantivemos essa dobradinha para 2020, fomos vencedores nas eleições e agora, de uma forma muito gentil e de reconhecimento a gente, o Adhemar apoia uma pré-candidatura nossa a deputado estadual. Estou feliz por isso. Ainda nesse sentido de uma pergunta ainda bem à frente de 2028, o Beto encerrando o mandato em 31 de dezembro agora de 2024, no futuro pensa em voltar a concorrer à prefeitura? É algo que o tempo vai dizer? É algo que você descarta? Não, fica descartada essa possibilidade numa eleição para deputado e também em respeito a companheiros que possam vir a disputar a eleição para prefeito. O Adhemar está se posicionando como candidato a prefeito. Nós temos outros tantos que podem ser, mas eu vou respeitar a decisão do time. Eu desejo, pelo esforço que todos estamos fazendo, especialmente aquilo que encetarei de energias nessa pré-candidatura a deputado estadual, visitando a região, o Paraná, para colocar-me à disposição. E em elegendo-me deputado estadual, naturalmente, a gente não vai voltar para ser candidato a prefeito, absolutamente. Uma pelo respeito ao voto, respeito ao cargo eleito, e outra em respeito a tudo que possa ser construído de apoiamento a candidaturas a deputado. Nós temos muitos nomes que podem, a candidatura a prefeito, muitos nomes que podem ser. Dentre esses, um nome
de extrema relevância e que eu respeito é o Adhemar. Nesse sentido, da pré-candidatura a deputado estadual, como que vai ser o trabalho do Beto nesses 2 anos? A intenção é visitar a região. Você citou uma aproximação muito grande ao governador Ratinho. O Beto pode pintar, quem sabe, no governo do Ratinho. Como que o Beto vê esses 2 anos? Quer ver assim, a gente que está na vida política e de gestão, com muita conexão com o governador, naturalmente a equipe do governador olha para a gente como uma possibilidade de integrar a equipe. Naturalmente vai caber a estes especialmente ao governador em contar com a nossa energia e nosso vigor para trabalhar. Eu já tenho definido que a minha jornada, vou tirar uns 15 dias de férias agora, de 1º de janeiro a 15 de janeiro, e depois já começo a jornada de visitação na região nesta pré-candidatura a deputado estadual. E se porventura convidado for a integrar a equipe do governador Ratinho, eu sou um soldado deste projeto nacional que o governador tem. Então, se porventura for convocado, chamado, convidado, naturalmente que eu vou aceitar. Por quê? Porque eu tenho um compromisso com o governador. E quando eu assumo compromisso, eu tenho lealdade a esses compromissos. Ainda nesse sentido, o PSD, você chegou ao PSD recentemente para a eleição para prefeito. É um partido que cresceu muito, que se fortaleceu muito, partido que mais elegeu prefeitos no Brasil. E também essa aproximação que você já vem citando há algum tempo ao governador. É o partido certo para esse projeto, para deputado estadual? Me parece que sim, é o partido que o governador está. Naturalmente que a gente tem uma aliança de partidos e todo esse processo tem que ser observado, mas não há intenção minha de deixar o PSD. Evidentemente, a conjectura nacional que o governador irá construir com seus pares também sinalizará o indicativo de nossa presença. E uma coisa tem que ficar muito clara: nós temos um objetivo no Paraná, é eleger o Ratinho presidente da República. Ele vai definir o rumo. E eu quero representar o município de Toledo, a região oeste e o Paraná na Assembleia Legislativa. A importância que se tem de um mandato de deputado estadual para com a população toledana e oestina especialmente é fundamental. E eu, dentro da perspectiva que eu tenho como ator da vida política e como agente político, estaria desejoso em ocupar uma cadeira na Assembleia. Até nesse sentido, Beto, a gente já tem algum tempo que não tem mais um deputado estadual. Até agora temos a felicidade de ter dois deputados federais. Você, enquanto prefeito, trabalhou sem essa figura, essa parceria como deputado estadual. Se você puder falar um pouquinho da importância da gente ter uma figura lá em Curitiba para auxiliar também o município de Toledo. Antes disso, eu preciso fazer reconhecimentos ao deputado Miqueleto, um grande parceiro de Toledo, um homem que se dedicou muito às causas do Paraná, de Toledo, de Assis Chateaubriand, do oeste do Paraná. É um homem que conhece muito do processo de relação prefeito, assembleia e governo e gabinete do governador. Então, eu preciso fazer este reconhecimento e esse recorte reconhecendo o trabalho do Miqueleto, que agora tornou-se, então, prefeito eleito de Assis Chateaubriand. Agora chega o momento de que Toledo possa... E também temos o Gugu Bueno, que nos ajudou muito, que é o deputado que vai se tornar o primeiro secretário da Assembleia Legislativa. É importante a gente ter isso como referência também. E o resgate da cadeira para Toledo é fundamental para contribuir com o prefeito que vai estar governando. Eu, por tudo aquilo que a gente está fazendo, fez, e o nosso comportamento como gestor, tanto na campanha eleitoral de 2020, quanto no mandato, de a gente criar vínculos de respeito com as pessoas, mostra e caracteriza aquilo que a gente quer fazer se deputado estadual for.
ter boas relações e pode ser até que, em decorrência do que for articulado pelo governador, veja só como é que é a política, se desenhe um apoiamento nosso a um candidato que o próprio prefeito eleito estará junto, né, ao governo do estado. Tudo é uma questão de conjectura. O que a gente precisa estabelecer que as posições locais não podem interferir no apoiamento mútuo nas ações que precisam ser feitas. Eu, como candidato, como pré-candidato, reitero, a deputado estadual e eleito deputado estadual, estarei lutando e querendo fazer o melhor para Toledo, ajudando e não atrapalhando. Por quê? Porque o objetivo maior de quem está como prefeito ou deputado, quando tem boas práticas políticas, é contribuir para o crescimento da nossa cidade. E Toledo está crescendo, nós não podemos atrapalhar o movimento que Toledo tem do ponto de vista socioeconômico de crescimento. Nós da política temos que criar ambientes favoráveis, harmônicos, para trazer o melhor resultado para a nossa população. Voltando mais ao âmbito local, Beto, a partir de janeiro do ano que vem, com o Costenaro assumindo a prefeitura, o Beto terá uma postura de oposição junto com o seu grupo? Como que será a oposição? Olha, a posição que a gente adotará será em decorrência de reações que o próprio governo terá, né? Eu, naturalmente, vou fazer a defesa das políticas que fizemos crescentes na educação, na saúde, na assistência, na política de esportes, nas ações de desburocratização, de digitalização dos processos que fizemos na prefeitura, nas ações efetivas de desenvolvimento humano, nas políticas culturais. Então, se tu olhar tudo aquilo que fora feito, você vai ver que tivemos avanços. E pela situação que houve de resultado da eleição, a população também participou de um processo de escolha e que deu empate, pode ser dito assim, e que a maioria da população fez uma opção a um novo governo, mas nós estamos ali cabeça a cabeça nesse sentido. Então, a reação nossa vai ser em decorrência daquilo que será o próprio governo Mário e o comportamento dele como prefeito, do seu vice-prefeito e da sua base de apoio na Câmara. Eu não posso aceitar gratuitamente ataques políticos. Eu quero ser um homem que colabora, até porque, se porventura integrar o governo do Estado, se eu receber esse convite do governador, eu vou ter relações constantes com o prefeito eleito. E eu não quero ter antagonismo, absolutamente. Eu quero colaborar. Agora, o que a gente quer é na defesa daquilo que se construiu para frente. A população exige isso. Aliás, é até importante dizer que o próprio Tribunal de Contas do Estado, agora pelo modelo instituído em 2022, na avaliação das contas dos prefeitos no Paraná, agora eles têm os interlocutores que fazem as respostas aos questionários de gestão. Quem são os interlocutores? São os diretores de CMEs, de escolas, são os gerentes, coordenações de unidades básicas de saúde, aqueles que trabalham na assistência social, os servidores também que respondem pelas questões tributárias. Então, o Tribunal de Contas exige que existam avanços nas políticas públicas e não retrocessos. Então, o que a gente deixa para o prefeito eleito são avanços. E daqui para frente, naturalmente, quanto melhor fizer o seu governo, tanto melhor será a vida do toledano. E eu quero contribuir para isso. Beto, você está se colocando como pré-candidato a deputado estadual. O grupo de vocês, o grupo do Beto Lanich, que está à frente da prefeitura, tem os vereadores do grupo, os novos vereadores eleitos também. Vocês pretendem lançar também um candidato a deputado federal? Existe um pensamento nesse sentido também, ou o foco será mais especificamente a sua pré-candidatura a deputado estadual? Olha,
o campo político nosso tem nomes para todos os cargos eletivos. Naturalmente, diante das conversas que poderão ocorrer, e certamente teremos candidatos a deputado federal. Isso é uma situação que vai se avizinhar na discussão. E, naturalmente, que a gente vai consolidando essas proposituras ao longo do período. E eu vejo que temos viabilidades de lançamento de candidatura a deputado federal, inclusive. Beto, encaminhando nosso bate-papo para a reta final, espaço aberto para deixar o último destaque desse restante de mandato, também do nosso Natal que está se avizinhando aí com muitas atividades e também do seu futuro político. Maravilha, Kelvin. Bom, primeiro agradecer a você, o Gilmar, a toda a equipe do Toledo News, por tudo isso que vocês fazem no processo de informação e de jornalismo, né? Reiterando isso que fiz no início. Meus parabéns pela condução e, naturalmente, honrado por aquilo que a gente pôde ter de espaços aqui no tempo em que a gente esteve aqui com vocês. E a quem nos assiste aqui pelo Toledo News, agradecer também aqueles que durante todo esse tempo estiveram olhando para a nossa gestão, aprovando a nossa gestão, inclusive nas últimas eleições, então, declinando o seu voto, mas fazendo reconhecimento a todos os munícipes de Toledo pelo esforço que cada um tem nas suas atividades, sejam elas quais forem. O nosso papel é, agora, nesta reta final, fazer informações ao futuro prefeito, no sentido de dar todas as condições dele assumir a prefeitura em condições boas. Nós temos bons números que estão sendo mostrados nas reuniões de transição. Vamos agora para as semanas futuras aí oferecer também os números efetivos fiscais, econômicos, enfim, e as condições de caixa que a prefeitura vai ficar, de superávit. E, naturalmente, que isso faz parte de um processo importante para o futuro. Deixar a Endur estruturada, com contratos assinados para que possa ser feito as obras necessárias para o município de Toledo e agradecer a todos os toledanos pela confiança que declinaram a nós. Desejar a todas as famílias, pessoas, um ótimo Natal, festejos de congraçamento, um 2025 cheio de realizações e que a gente possa, para um futuro breve, voltar a conversar sobre ações e defesas que são necessárias do ponto de vista de articulação Toledo-Curitiba nesta pré-candidatura a deputado estadual que vamos fazer. Eu vou fazer uma jornada regional, é verdade, mas também local, da construção das pautas de defesas que a gente precisa construir junto com as instituições, comunidades e pessoas para que a gente possa lograr um êxito do ponto de vista da ação futura, se porventura esta pré-candidatura tiver o seu êxito no tempo em que precisa ter. Então, eu agradeço a todos e aqui fazer também a ocupação desse espaço, Kelvin, com a tua permissão e do Gilmar, da equipe, um agradecimento a todos os servidores públicos municipais pelo interesse, pelo pertencimento que tiveram durante esse nosso tempo, que se encerra agora em 31/12, aos diretores, aos coordenadores que estão trabalhando conosco, mas especialmente os secretários que me assessoraram na condução das políticas em todas as secretarias. Foi um governo que teve consistência, que teve avanços, que propôs a ser e foi um governo de articulação com a sociedade, de respeito aos interesses coletivos e que fez diferente para melhor na vida dos toledanos. Então, o reconhecimento efetivo a todos os nossos secretários pelo trabalho e a elaboração no cotidiano no sentido de melhorarmos a vida de pessoas. E a você, então, novamente, Kelvin, especialmente, que sempre teve a polidez da entrevista, meus agradecimentos e desejar que todos tenham as bênçãos de Deus e eu agradeço sempre a Ele pelo sopro de vida que Ele me dá a cada dia. Sem Ele, a gente não vai a lugar nenhum. Então, é fundamental dizer que
a gente também se estrutura naquilo que tem de espiritualidade. Tudo de bom para você, felicidades, muito obrigado pela seu acompanhamento aqui nessa entrevista. Prefeito, nosso agradecimento pela disponibilidade de vir conversar com a gente, de conversar com o nosso público e de trazer um pouquinho mais de informações aí para a população de Toledo e região. Muito obrigado, cara. Sucesso para você e para a família. Galera, a gente recebeu o prefeito Beto Luniti, ele falou um pouquinho aí sobre o nosso Natal, as atrações aí para o final de ano em Toledo, falou um pouquinho sobre as eleições, sobre a transição de governo, também falou um pouquinho sobre as perspectivas de futuro, seu futuro político. Então, essa e outras entrevistas estarão disponíveis no nosso site, no www.toledonews.com.br e também nas nossas redes sociais, na nossa página no Facebook, no nosso Instagram, no @site Toledo News e também no nosso canal no YouTube. Lá no YouTube, para ter acesso em primeira mão aos conteúdos, lembre-se de se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações, porque ajuda demais a gente. Galera, é isso, nos vemos em breve e até mais!